Olá, queridos. Aqui quem fala é Silvia Gelpke. Estamos hoje aqui para resolver mais uma questão de literatura. O assunto hoje é quinhentismo. Vamos a ela? Enem 2013. Texto 1. Andaram na praia, quando saímos, 8 ou 10 deles, e daí a pouco começaram a vir mais. E parece-me que viriam, este dia, à praia, 400 ou 450. Alguns deles traziam arcos e flechas, que todos trocaram por carapuças ou por qualquer coisa que lhes davam. Andavam todos tão bem dispostos, tão bem feitos e galantes, com suas tinturas que muito agradavam. Vamos ao texto 2. Texto 2 é uma tela de Portinari, né, que mostra o descobrimento do Brasil. Então, aqui, Portinari mostra os índios observando uma caravela chegando em velocidade, né, para cima deles. E os índios meio que apavorados em relação a essa situação. Nós percebemos até uma criança no meio dos índios, um índiozinho. Então, vamos à questão. Pertencentes ao patrimônio cultural brasileiro, a Carta de Pero Vaz de Caminha e a obra de Portinari retratam a chegada dos portugueses ao Brasil. Da leitura dos textos, constata-se que a Carta de Pero Vaz de Caminha representa uma das primeiras manifestações artísticas dos portugueses em terras brasileiras e preocupa-se apenas com a estética literária. Aqui comigo, nós vimos na aula de quinhentismo que os documentos informativos, os textos da literatura de informação pertencem ao âmbito histórico. O valor literário é mínimo. Os artistas não tinham a pretensão de fazer literatura. Então, essa A é errada. Vamos aqui. A tela de Portinari retrata indígenas nus com corpos pintados, cuja grande significação é a afirmação da arte acadêmica brasileira e a contestação de uma linguagem moderna. Muito pelo contrário, não está contestando a linguagem moderna, está trabalhando, não é, essa pintura moderna, não é, esse plano, não é, sombreado, né, não está contestando a linguagem moderna. Isso está errado. C. A carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra e a pintura destaca, em primeiro plano, a inquietação dos nativos. Ó, vamos voltar lá, na tela. A tela. Vejam como os nativos estão inquietos, né? Estão preocupados com a caravela que vem em direção a eles. E a C também vai dizer que a carta, como testemunho histórico-político, mostra o olhar do colonizador sobre a gente da terra. Então, a carta aqui comigo é histórico-político porque a coroa portuguesa, né, envia os navegantes para cá e Caminha vai fazer um relato para o rei de Portugal, contando tudo o que vê, com o objetivo, né, de trazê-los para cá para eles colonizarem, explorarem. Então, essa aí está certíssima. É um testemunho histórico-político, né? É registro de uma época. A C está certíssima. D. As duas produções, embora usem linguagens diferentes, verbal e não verbal, cumprem a mesma função social e artística. Claro que não. A linguagem verbal, o texto escrito, e a não verbal, a tela. Mas o objetivo, a função é completamente diferente, né? O texto informativo e a tela, não é, a função artística, completamente diferente. No texto, a pintura e a carta de Caminha são manifestações de grupos étnicos diferentes, produzidas em um mesmo momento histórico, retratando a colonização. Gente, a carta de Caminha foi em 1500. Vejam a data da tela de Portinari, 1956. Portanto, só pode ser a letra A. C, a letra C. Queridos, aqui comigo, querendo mais informações sobre este assunto, acompanhe as nossas aulas no nosso curso intensivo, que é muito bacana. Espero vocês. Até lá!